Fala aí, torcedor do Timão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, bora ver aqui o que os jornalistas falaram sobre essa derrota aí, infelizmente, do Timão. Eles falaram aí que o Corinthians foi garfado e o Timão merecia a vitória. O Corinthians fez um belo segundo tempo, Rafael salvou uma cabeçada ali do Kaká, né? Eles falaram aí que o Timão que merecia sair com a vitória do Morumbi. E aí, o que vocês acham? Já comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora ver aqui o que os jornalistas falaram sobre esse majestoso de hoje. Pessoal, bora pro vídeo. Hugo, do Corinthians, lá no Morumbi. Hugo tá falando da derrota corintiana, vamos ouvi-lo. E, bom, infelizmente foi um resultado que a gente não queria, foi um resultado que foi, bom, não foi de acordo com aquilo que a gente vinha fazendo, de acordo com aquilo que a gente vinha planejando, porém faz parte do futebol e a gente tem que usar essa derrota de aprendizado, como eu falei, não é porque perdemos que está tudo perdido, usar os erros que a gente cometeu hoje como aprendizado para que a gente não possa errar mais daqui para frente, porque clássico é detalhe e hoje nós erramos mais do que eles e eles foram mais felizes que a gente, mas a gente vai acertar tudo isso para que a gente possa voltar para as vitórias. A gente vê cada vez mais jogadores falando sobre como que é desumano esse calendário, né? A gente está no dia 26 de janeiro, já tem um clássico dos maiores times do Brasil se enfrentando já no primeiro mês do ano. Quanto que você acha que o Corinthians, vocês que terminaram tão bem, tão entrosados, bem fisicamente a temporada passada, quando você acha que vai ser o ponto que vocês vão olhar para 2025 e falar, estamos no nosso melhor momento, estamos 100%? Eu acho que isso é trabalhado, né? A gente teve muito pouco tempo de pré-temporada, isso realmente vai de acordo com o calendário, porque também a gente também não pode deixar de descansar, que o descanso nas férias faz parte do ser humano, a gente precisa disso. A gente teve muito pouco tempo de pré-temporada, mas a gente não pode usar isso como motivo, a gente não pode usar isso como muleta, né? Porque assim como nós tivemos pouco tempo de pré-temporada, as outras equipes também tiveram. Então a gente precisa acertar o que a gente errou, a gente precisa usar isso de aprendizado, a gente precisa aprimorar o que tem de bom para que a gente possa voltar às vitórias e vencer os próximos clássicos. Hugo, como é que a questão da chuva acabou atrapalhando o Corinthians hoje ou não? Porque o jogo acabou sendo adiado em 1 hora aí ali com vocês. Como é que foi a conversa para todo mundo continuar no ritmo, conseguir fazer um bom jogo? O Corinthians, que os gols que sofreu hoje foram gols de erros individuais. Como é que foi essa cobrança também no vestiário? Bom, na verdade, o erro individual ele faz parte do futebol, né? E assim como um companheiro meu errou, o outro dia eu vou errar também, então isso faz parte. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento para minimizar esses erros, para que a gente possa, como eu falei, o clássico é quem erra menos, e hoje nós erramos mais e sofremos por isso. Então é minimizar esses erros, trabalhar para que eles não aconteçam mais. E acho que a chuva, depois que, tudo bem que adiou o horário do jogo, tudo mais, porém não atrapalhou, porque o campo conseguiu suportar bem ali a pressão da água, a quantidade de água que tinha. Mas depois que a chuva parou, a gente conseguiu jogar, o campo, por mais que tinha algumas poças, a gente conseguiu pôr a bola no chão. A gente não conseguiu impor o nosso jogo, não conseguiu impor o nosso ritmo. Mas eu acho que o campo não atrapalhou em nada, eu acho que faltou um pouco mais da nossa equipe, a gente vai trabalhar para que a gente possa melhorar. Tá bom. O São Paulo também ganhou por 3-1, foi um jogo em que o Corinthians não ofereceu tanta resistência e hoje voltou a perder. Está sendo difícil para o Corinthians enfrentar esse time do São Paulo, esse modelo de jogo do São Paulo, ou é mera coincidência? Bom, se a gente refrescar a memória, foram 2 expulsos. É difícil você vencer um jogo com 2 expulsos. Então, assim, a gente lutou até o final e não é questão do time, acho que faltou da nossa equipe, a gente se preocupa muito com o que a gente faz, porque a gente sabe que a gente dando o nosso melhor, a gente consegue impor o nosso ritmo contra qualquer equipe e não é por ser a equipe do São Paulo, eles foram felizes hoje, fizeram um grande jogo, foram melhor que nós, mereceram mais do que nós, então o que cabe a gente é acertar os erros, corrigir o que a gente errou e pensar daqui para frente. O Garrafa, o que quebrou as pernas do Corinthians foi o Lucas. Essa é a grande verdade. Estava inspirado. Fez esse gol de cabeça que ele não era para fazer gol de cabeça, que tem 1,72 m, no meio de 2 zagueiros de quase 1,90 m. Chico, mas eu acho que foi uma soma. Acho que as defesas do Rafael no primeiro tempo foram fundamentais. Foram 2 grandes defesas que levam para o segundo tempo 0-0. E aí, no segundo tempo, o São Paulo volta melhor com volume de jogo
E de forma mais efetiva, aproveitando assim, as falhas. Assim, aproveitando, deixando o Corinthians jogar, tendo posse de bola, mas usando a arma que o Corinthians usou no primeiro tempo. No primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse. O Corinthians foi mais efetivo. No segundo tempo, o Corinthians tem mais posse e o São Paulo, por sua vez, mais efetivo. Esses números que a Michelle levantou aí, né, o Alex, demonstra claramente que futebol não é posse de bola. Claro futebol é efetividade. Claro que não. E aí quem que decide o jogo? Quem veio com nome, quem é espírito de liderança, técnica, de grupo. O Oscar que está chegando agora, tecnicamente é um jogador superior aos demais, visivelmente, mesmo ele não estando ainda no melhor da sua forma, né, no entrosamento, até na adaptação ao futebol brasileiro depois de 7 anos. É um cara diferente. Então, quando um clube tem a ousadia e a visão e a possibilidade de trazer jogadores desse nível, num momento como esse, de um clássico, de um embate equilibrado, quem que faz a diferença? Um jogador desse porte. E tem time que não enxerga isso. Opa, alfinetou aqui a direção do Palmeiras, vamos falar logo claramente. Ó, então separa, Chile, o segundo gol do São Paulo é o gol do Oscar, o segundo gol foi do Oscar, não é isso? Separa pra gente avaliar se houve ou não falha na defesa do Corinthians no lance e pra gente falar do Oscar, porque a semana passada eu levantava aqui, Ana, a respeito do Oscar, porque ele saiu do São Paulo da forma que saiu, todo mundo sabe, e nesse retorno dele, além dele voltar do futebol chinês, na minha visão era o seguinte, o Oscar precisa dar uma resposta rápida, porque aí a coisa vai fluir, e não tinha forma melhor de começar marcando gol no rival Corinthians, ele comemorando muito. Eu já começo dizendo o seguinte, no meio de campo das equipes brasileiras, é muito difícil você ter um craque. É muito difícil você ter um craque que faça a diferença. O Palmeiras tem, na minha opinião, o Rafael Veiga, tem sido nos últimos anos, né? O ano está recém começando, mas o Veiga tem sido o cara que faz a diferença. O Flamengo tem 2. Gerson e Arrascaeta, na minha opinião. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira. Não tá no nível desses que eu citei. O São Paulo tem 2 craques da bola. E a grande expectativa que a gente tinha, a grande dúvida que a gente tinha sobre esse time do São Paulo era, será que a dinâmica de meio campo do quarteto vai funcionar contra adversários mais fortes? A resposta está aí. Porque o São Paulo conseguiu encaixar um sistema com o Pablo Maia e o Alisson e esses 2 jogadores muito comprometidos. O Oscar é muito inteligente, gente. O Oscar é muito inteligente para jogar. Contra o Guarani, foi o primeiro jogo assim dos titulares do São Paulo, ele já tinha jogado algumas partidas lá nos Estados Unidos. Você já via que a diferença era muito grande quando a bola vinha no pé dele, mas ok, era o Guarani. E a grande dúvida era essa, contra o Corinthians. Será que o Zubeldia vai escalar de novo esses caras? Poxa, mas e aí o Corinthians quando tiver a bola? E aí o jogo, ele conta uma história que traz um Corinthians competitivo no primeiro tempo. Competitivo, um jogo equilibrado, ainda com gramado pesado, a bola rolando, mas ainda com resquícios da chuva, em que o São Paulo chegava, mas o Corinthians também. E aí, quando você faz o cômputo das chegadas mais claras, das chances mais claras, elas foram do Corinthians. Só que aí o que a gente fala? Você tem, de um lado, o goleiro Rafael, que até não vinha vivendo um bom momento na temporada passada, né, no final, para o começo desse ano. Eu digo, não vivendo um bom momento assim, porque o Rafael foi extremamente decisivo em 2023. O 2024 dele foi um pouquinho abaixo daquilo que a gente conhece dele. E o Hugo Souza, ele termina o ano, assim, como um dos melhores da posição, para muitos até o melhor. Cara, o Rafael faz pelo menos um milagre. Uma defesa assim que era gol. Aquela cabeçada do Kaká era gol. E o Rafael defende. E aí você vê como as coisas começam a funcionar a favor do São Paulo. Porque aí o Corinthians cria algumas chances que param no Rafael. Tem uma defesa também, num chute de fora da área, do Memphis, uma cobrança de falta, que o Coronado sofre a falta na entrada da área, o Memphis bate colocada, mas muito forte, o Rafael faz a defesa. O Rafael muito bem no primeiro tempo, e garante um 0-0. O Hugo não fez lá grandes defesas,
né? O São Paulo marcava alto e o Corinthians tinha dificuldade de sair com a bola dominada, mas São Paulo não tinha obrigado o Hugo a trabalhar, eram umas bolas cruzadas que passavam perto, assim, alguns levantamentos, alguns chutes que passavam para fora e tal. O São Paulo não estava encaixando. O Oscar e o Lucas já estavam dando ritmo, mas ele não estava encaixando aquela última bola ali. O Luciano estava muito bem marcado, o Caleri também estava sem espaço, e esse é o detalhe, né? Quando você tem 4 jogadores como esses que eu citei, Luciano, Caleri, Oscar e Lucas, quando você marca esses 2 do ataque, que se movimentam bem, o Luciano e o Caleri, você abre espaço para que esses 2 caras de muita qualidade possam vir com a bola dominada e fazer o que eles quiserem. E foi isso que aconteceu. Ok, no segundo tempo, os gols saíram de bobeiras ou falhas defensivas do Corinthians, mas eu não posso tirar o mérito do São Paulo também. Futebol, gente, para você fazer um gol, o outro tem que errar. A cobrança de escanteio do Oscar foi qualquer nota. Agora, o Mateuzinho abandonou a jogada. Abandonou a proteção ali ao Lucas, que se antecipa de uma forma brilhante. Ele toma uma porrada. Na verdade, ele não toma uma porrada, né? Ele bate no braço do Alex Santana, mas é curioso, porque o Alex tá... acho que ele nem tá vendo o Lucas, né? Ele tá com o bração aberto e o Lucas já tem um corte com 10 segundos de jogo. E aí ele tem que botar uma proteção. Pô, não deve ser fácil jogar com aquilo, mas o Lucas é tão diferente que ele subiu no meio da área e deu uma testada assim absurda no canto. Mas uma falha defensiva de marcação. Por outro lado, mérito do Lucas e do cruzamento do Oscar. Só que aí é o seguinte, começa o jogo, começa o segundo tempo, 1-0 para o São Paulo, o que o Corinthians deveria pensar, né? Bom, a gente criou boas chances no primeiro tempo. Voltou do intervalo, tomamos um gol de uma bola parada. Vamos lá, bola no centro, vamos tentar resolver esse jogo. E aí, o Matheus Bidu... É curioso, né? A gente falou dos 2 laterais do Corinthians e eu elogiei uma barbaridade, porque eles terminam um ano muito bem. Os 2 cometeram falhas, assim, grotescas. Tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. O Matheus Bidu recua uma bola, mas assim, um tijolo. Um senhor tijolo para cima do André Carrilho. Que simplesmente, ao dominar, pisa na bola. Pisa na bola. Aí, ela se oferece, acho que pro Luciano, né? O Luciano toca pro Oscar ou pro Lucas, agora eu tô na dúvida. E o Oscar, não é que o Oscar faz um gol, o Oscar faz um golaço, gente. Olha o chute do Oscar. Não vamos normalizar isso, né? Pô, de perna esquerda, ele chega na frente do Hugo e ele chuta no ângulo. Alto. Inapelável. Não vamos normalizar, porque, cara, se cai no pé de qualquer outro pé de rato ali, bola na lua, chute em cima do goleiro, sabe? Tropeçar na bola. Irmão, que categoria, né? Aqui, ó, pau. Mas como é que o São Paulo chega aos 2-0? Falha de marcação do Corinthians e uma entregada cinematográfica do Matheus Bidu e do André Carrilho, que tava bem no jogo. Porra, o Carrilho no primeiro tempo, cara, ocupando, mais recuado, ocupando todos os espaços, não deixando o São Paulo se criar e saindo com a bola dominada. O Carrilho tava sendo, assim, o nome do Corinthians no primeiro tempo. Futebol, né, gente? Pisou na bola bizonhamente, aí a bola sobra no pé do Oscar, acabou, né? Acabou. 2-0 São Paulo. Tá difícil, ok, né? O São Paulo ali mandando no jogo, 2-0, Lucas e o Oscar dominando e tudo mais, e aí o Corinthians faz o mais difícil. O Corinthians consegue o mais difícil. O Ramon faz as suas trocas, entra o Martínez, na verdade ele entra no lugar do Alex Santana, depois ele tira o Ranieri para botar o Romero, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas ok, o Martínez entrou na vaga do Ranieri ali, depois o Ramon acabou tirando o Alex, que já tinha cartão amarelo também. Cara, o Martínez faz o mais difícil, ele faz um gol antológico no Morumbi. Cara, olha onde aquela bola entrou. E aí, o Corinthians meio que volta pro jogo. Você pensa assim, caramba, que clássico, né? Porque o Corinthians, faz um bom primeiro tempo, começa o segundo, 2-0 São Paulo, e aí o Corinthians faz um que volta pro jogo, dando aquela emoção, fala assim, caramba, vai ser loucura agora até o final. Gente, aí o Lucas pega uma bola, e assim, é curioso, né? Eu entendo, o torcedor do São Paulo valoriza muito o Lucas. Os rivais, eles subestimam.
Eles acham que o Lucas não é tudo isso. Eu vi muita gente reclamando da convocação dele no ano passado. Um cara veterano, 32 anos, um cara veterano e tal. Eu acho o Lucas, de verdade, acima da média para o que a gente tem no Brasil. Acima da média. Um cara inteligente, dedicado, se cuida fisicamente. E ele decide, né, gente? E ele decide, um cara identificado com o clube. Ele pegou a bola no meio de campo e veio carregando. Aí ele consegue tabelar com o Luciano, que faz um pivô, devolve pro Lucas, e ele entra a dribles na defesa do Corinthians. Assim, ó. Costurando. Chega na cara do Hugo, tapa, 3-1. Mas na sequência do gol do Martínez, ali, vral, ali acaba com qualquer chance de reação do Corinthians. Porque ali, cara, ali a gente tá contando a história de um cara que tava fazendo seu segundo gol no jogo, de um cara que tá jogando ao lado do Oscar, em que o Oscar já tinha dado uma assistência, 2 assistências, né? Não, uma assistência, ou ele dá 2, acho que ele dá 2 assistências, porque, então aquele lance que eu falei, que eu achava que era o... Não, é um gol e uma assistência. O Oscar tem um gol e uma assistência, e o Lucas 2 gols. Ficou até difícil escolher o melhor do jogo, né? Mas eu acho ainda que foi o Lucas. O Oscar jogou muito, mas o Lucas foi, se eu tivesse que escolher entre os dois, assim, extremamente decisivo. Extremamente decisivo. E do outro lado, o Corinthians não teve essa figura. Esse é o detalhe. O senhor Memphis Depay parece que estava carregando uma geladeira nas costas. Aí faz diferença. O Memphis sempre foi meio pesadão. Ele chegou até meio pesadão nos primeiros jogos dele no Corinthians, depois ele se soltou e a coisa aconteceu. E eu não tô aqui para decretar nada, tá, gente? Eu sei que é normal, depois de um clássico, você ter o céu e o inferno, né? São Paulo virou o melhor do mundo e o Corinthians não presta. Nem lá, nem cá. São Paulo deu um grande cartão de visitas com esse novo time, novo formato de time que o Zubeldia está implementando. Porque ele ainda tem alguns recursos para o segundo tempo, né? Entra o Bobadilha, que dá uma sustentação maior para o meio, aí ele desfaz o quarteto, entra o Ferreirinha, que aí ele consegue ter o escape de velocidade, e ele ainda tem o Eric, ele ainda tem outros recursos no banco de reservas. É um São Paulo que incorporou com reforços pontuais, o Enzo Dias resolveu o problema da lateral, o Oscar entrou para dar um brilho ali no meio, para soltar mais o Lucas, e o Lucas, com liberdade, faz exatamente o que aconteceu. Agora, eu não vou aqui decretar que o Corinthians não presta, não vale nada, depois de 10 jogos com 10 vitórias consecutivas. Calma lá. Agora, a minha análise pontual sobre esse jogo é o senhor Memphis Depay, e eu preciso cobrar do cara que ganha mais, assim como o Oscar do São Paulo. A gente vai cobrar do Oscar. O Oscar vai ter que entregar isso com regularidade, com constância, do Lucas. O Lucas foi amplamente cobrado no ano passado, quando ele perdeu um pênalti contra o Botafogo no tempo normal, pela Libertadores. É dele que a gente cobra, é dele que a gente espera mais. No caso do Memphis, vamos lá, Memphis, vamos acordar. Ou ele não entendeu o que é um clássico? Ele está acostumado a jogar jogos decisivos. Contra o Palmeiras, o Corinthians foi muito bem naquele clássico, o Yuri Alberto foi uma figura destacada naquele clássico, mas e hoje? Cadê o Yuri Alberto? Tentou até, tá? Eu vou cobrar poder de decisão, mas não vou cobrar a falta de entrega. Isso eu não posso cobrar do Yuri. O Yuri teve isso. O Yuri se desdobrou. Agora, ele não teve o seu parceiro, porque o Memphis, a não ser aquele chute numa cobrança de falta que o Rafael defendeu, o Memphis não fez mais absolutamente nada. Foi bem marcado, é verdade, você tem o mérito do Alan Franco ser um zagueiro que, assim, tá jogando até mais que o Arboleda. O Alan Franco hoje joga mais que o Arboleda e os dois fazem uma baita dupla de zaga e o Memphis não conseguiu jogar. Só que muitas vezes o Memphis se descola dos zagueiros para vir de trás, buscar jogo, nem isso ele fez hoje. O Memphis foi uma figura nula, pesada, apática, sem o espírito de um clássico, que é o que se cobra do grande jogador, do jogador decisivo. E isso não aconteceu. Os laterais comprometeram, entregaram gols para o São Paulo. O meio de campo não funcionou. E o Coronado, por exemplo, cara, o Coronado foi bem marcado, o gramado dificultou um pouco o jogo do Coronado, mas ele faltou, né? Faltou o brilho de um jogador que a gente sabe que pode decidir. Num chute a média distância, por que não chutou? Com o gramado daquele jeito pesado, com a qualidade que ele tem no chute.
Ele conseguiu cavar uma falta na entrada da área, ponto. Galera, e o Corinthians perdeu o primeiro clássico na temporada aí, jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. O Corinthians começou a partida aí muito bem, né, pessoal? Teve uma grande chance ali na cabeçada do Kaká, mas aí foi passando os minutos, né? Passou o primeiro tempo também e voltou o segundo tempo aí, né? O primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo o Corinthians voltou muito mal, pessoal, e acabou sofrendo um gol aí do Lucas Moura, né? Um gol de cabeça aí. Infelizmente esse gol atrapalhou tudo, o Corinthians foi perdendo a posse de bola, até que o Oscar fez o segundo gol, né, pessoal, do São Paulo. O Corinthians ainda conseguiu diminuir com um golaço aí do Martínez, mas não foi suficiente, né? O Corinthians acabou saindo com a derrota aí pelo placar de 3-1. Depois ainda no final tomou um gol aí do Lucas Moura, né? Um golaço aí. Infelizmente a defesa do Corinthians dormiu, né, pessoal? E acabou tomando o terceiro gol. O gol que decretou a derrota do Corinthians, né, pessoal? E agora vai ter o próximo jogo na quarta-feira aí contra a Ponte Preta fora de casa. O Corinthians precisa da vitória, já que perdeu a primeira colocação do grupo, né? O Mirassol venceu hoje e com isso foi para primeiro lugar no seu grupo, né, que é o grupo do Corinthians. Tá empatado ali com 9 pontos, mas eles ganham por causa do saldo de gols, né? Até porque meteram 6-0, pessoal, 6-0 no Água Santa, então subiu muito aí o saldo de gols. Mas e nação corintiana, o que vocês acharam dessa partida do Corinthians aí contra o São Paulo? O Corinthians muito mal, né? Infelizmente saiu com a derrota e agora vai ter que buscar o resultado contra a Ponte Preta para permanecer em primeiro lugar no grupo. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida, da atuação dos jogadores nesse time aí, né, que hoje não foi muito bem. Para vocês, quem foi o melhor jogador? Na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians nessa derrota ainda foi o Carrillo. Jogou muita bola, né? Buscando o jogo a todo momento. O primeiro tempo foi muito bom, né? Mas acabou aí, né? Não adiantando muita coisa. Memphis Depay muito escondido na partida e o Coronado também, pessoal. Comenta aqui para vocês quem foi o melhor jogador nessa derrota aí do Timão. Comenta aqui a sua opinião nos comentários. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos e se encontramos no próximo vídeo, pessoal. E fui!